Deus deu vitória aos judeus. É sobre este tema que eu convido você para ficar conosco até o final do nosso vídeo. Com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando, estamos de volta para levar a vocês a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os amigos, dê aquela apertadinha no sininho e não esqueça de fazer o seu comentário. É importante para o crescimento do nosso canal. E agora, meu irmãozinho, prepare-se, porque Deus, o Deus onipotente, onipresente e onisciente, vai falar conosco. O texto bíblico em apreço, hoje, Esther capítulo 9. Livro de Esther, capítulo 9, a partir do versículo 1. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata e a Dalfon e a Aspata, e a Porata, e a Dalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, porque Deus, Ele é justo. Deus é justo. Deus é justo, eu repito. Faço questão de repetir. Porque as pessoas que não temem a Deus confiam na falibilidade da justiça humana. E muitos estão aí soltos, para lá e para cá. Há um governador no nosso país que foi condenado a mais de 400 anos de prisão, hoje está solto. Essa é a justiça do homem. É assim que funciona a justiça para aqueles que não temem a Deus. Porque um juiz que tem temor de Deus, ele segue a Constituição do país. Mas juízes que não temem a Deus, eles burlam, eles rasgam a Constituição, colocam as leis para debaixo do tapete. Lamentavelmente. Mas hoje, através do texto que foi lido aqui, você vai aprender, meu irmãozinho, que Deus não está dormindo, não. Se você ler
o livro dos Salmos, o Salmo de número 121. Falei certo, pastora? Salmo 121, lá está escrito que não dormitará e nem tosquenejará o guarda de Israel. Amigo, Israel tem um guarda. E sabe quem é o guarda de Israel? O Deus que não dorme. O Deus que não dorme. É o guarda de Israel, é o guarda do seu povo. Israel continua existindo hoje como povo e não adianta querer se levantar contra Israel, porque o plano do diabo é eliminar Israel. Sabe por quê? Porque foi através de Israel que veio o Messias. Vou repetir. Foi através de Israel que veio o Messias, Jesus. Você está ouvindo bem, amigo? Então o diabo tem um ódio deste povo chamado Israel. Está aí Israel. É bem verdade que parte do povo de Israel não está vivendo do jeito que Deus gostaria que eles vivessem. Mas, além de Israel, há um povo que também é povo de Deus na terra. E quem é este povo? A igreja. A igreja que foi fundada por Jesus, igreja que não tem placa, igreja que não tem denominação. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que ao longo de mais de 2000 anos, a igreja de Jesus vem sendo perseguida através dos séculos e dos milênios, mas ela jamais será extinta da terra. Enquanto o Espírito Santo estiver cuidando da igreja dele aqui na terra, ai daqueles que se levantarem contra a igreja verdadeira de Jesus na terra. Ai daqueles. Eu tenho compromisso com Deus. Deus me levantou para ser profeta agora, neste século. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz ao planeta Terra, ao povo brasileiro. Vamos agora voltar ao texto, porque nós separamos aqui três destaques com base no texto. Pastora Sara, o primeiro destaque. A data da morte dos judeus estava marcada. Texto bíblico. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Graças a Deus. Vocês ouviram bem, meus amigos? A data para a extinção do povo judeu, lá do Império Medo-Persa, já estava marcada. O texto diz, no mês do 10º, do mês de Adar. Esse mês de Adar equivale aos meses de março, fevereiro e março. Obrigado, pastora. Meses fevereiro e março. No dia 13, olha aí, diz aqui, dia 13 do mês de Adar, que era do 10º mês. Estava marcadinha a data. Deus já sabia de tudo.
Deus sabia de tudo, porque este decreto foi publicado quando Amã ainda estava em alta. Foi ele quem publicou um decreto marcando o dia para que o povo de Deus fosse extinto do Império Medo-Persa. Mas Deus mudou o destino, como eu falei na mensagem, através do vídeo anterior. Deus mudou a história, mudou o destino. E hoje você está sabendo aqui agora. Tudo foi desfeito. Por quê? Porque Deus agiu. Deus agiu. Deus introduziu em cada judeu uma coragem que eles não tinham antes. Eles estavam todos com medo de morrer, porque o diabo trabalha assim, ele ameaça. O diabo trabalha com narrativas, levando o povo a ficar com medo. Tem gente hoje que não pode mais nem sair na rua do nosso Brasil com medo de morrer por causa dos inimigos. É assim que está. Naquele tempo, aconteceu a mesma coisa. Mas Deus introduziu no povo judeu uma coragem jamais vista. E aí a coisa se modificou. Foi ao contrário. Agora quem passou a ficar com medo foram os inimigos. Por quê? Porque Deus agiu. Aquela coragem veio do céu. Aquele poder, aquela força física, aquela força mental, tudo veio de Deus. Porque está escrito que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde? Do Pai das luzes, em quem não há sofisma, em quem não há mentira, em quem não há corrupção, em quem não há sombra de variação. Tudo mudou. E quem fez com que tudo mudasse? Deus, que está no comando e no controle de todas as coisas. Segundo destaque agora, pastora. Os judeus fizeram a sua parte. Os judeus fizeram a sua parte. Preste atenção. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Vocês ouviram bem, meus amigos? Os judeus agora, totalmente reforçados pelo poder de Deus, pelo agir de Deus, pela mão de Deus, porque tem gente que recebe algo de Deus e não sabe o que fazer. Meu irmãozinho, o povo de Deus tem autoridade, tem poder. Jesus mesmo disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, se você faz parte do povo de Deus, meu amigo, não tenha medo de nada. Este corpo, alguém pode até matar este corpo, este meu corpo, aqui o seu corpo. E Jesus falou, não tem mais. Aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes. Aquele que pode matar a alma, matar o corpo e lançar tudo no inferno. Quem falou isto foi Jesus. Isto aconteceu naquele dia. No dia que estava marcado para Israel morrer, Deus mudou a história. Os inimigos morreram. Por quê? Porque o povo de Deus se uniu. O povo de Deus precisa se unir neste país para lutar contra as trevas. Agora, atenção. Está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios que as armas das nossas milícias não são carnais. O povo de Deus tem que se reunir, tem que se unir para orar, para buscar a Deus, para estudar a palavra, para saber o poder que está na nossa mão. É o poder de Deus.
As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Não é no homem, não. Não é com o dinheiro, não. Porque tem gente que só confia no dinheiro, nas coisas materiais. Dinheiro, você pode conseguir muita coisa com dinheiro, mas você não consegue tudo. Se dinheiro comprasse tudo, os ricos não morreriam. Não é verdade? Não. Você pode, com dinheiro, comprar uma cama linda, mas o que tem de rico aí com insônia, não é verdade? Por quê? Porque o dinheiro pode comprar algumas coisas aqui nesta terra. Com dinheiro você não compra a sua salvação. Com dinheiro você pode ter aqui na terra o melhor que você puder. Mas morada no céu, você pode ter aqui uma linda mansão, na cobertura do melhor edifício da sua cidade. Mas a sua morada no céu, meu amigo, não é com dinheiro. Quer morar no céu? Aceita Jesus como Senhor, como Salvador da tua vida e muda de vida. E aplica esta tua riqueza em prol do reino de Deus na terra. Faça isso. Dinheiro não compra a salvação. Então, preste atenção. Deus, ele continua sendo Deus. Terceiro destaque agora, pastora Sara. Os judeus não se aproveitaram do despojo. Os judeus não se aproveitaram do despojo. Os 10 filhos de Amã, filho de Emadata, inimigo dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Então, o que aconteceu no dia 13 do mês de Adar? Os meses fevereiro e março, aqui do nosso calendário. O que aconteceu? Aconteceu que os inimigos foram derrotados, inclusive os 10 filhos de Amã. Lá na cidadela de Suzã, só na cidadela de Suzã, foram eliminados 500 inimigos que haviam se levantado contra Deus, contra Mardoqueu, contra a rainha Esté e contra todo o povo de Deus que morava na cidadela de Suzã. E o despojo? Para quem não sabe o que é despojo, quando há uma guerra entre nações, então o vencedor, o perdedor morreu, né? E ficaram lá as armas, ficaram lá as suas roupas, todo o mantimento. Então, tudo aquilo era de direito de quem venceu a guerra. Só que o plano de Deus não era que o povo de Deus ficasse com aqueles despojos, porque aqueles despojos eram malditos. Eram de homens maus, de homens perversos. E foram orientados. Eles não pegaram nada, porque o plano de Deus para eles, sabe qual era? A liberdade. É o que o Brasil está precisando, de liberdade. Nós precisamos nos unir neste país para buscar a nossa liberdade. Liberdade para continuar pregando que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma e que brevemente ele vai voltar para nos levar para o céu. É esta liberdade que o povo de Deus está precisando aqui no nosso Brasil e também em todo o planeta Terra. Dá para dar glória a Deus aí? Agora eu quero orar. Pastor, esta mensagem falou muito comigo, pastor. Eu creio. Isto aqui não é apenas história. Você deve ter compreendido que Deus, ele continua trabalhando. Agora um detalhe. Ele só dá vitória para quem crê. Ele só dá vitória para quem obedece a ele. E a maior vitória, porque tem pessoas, e até alguns pregadores, só é vitorioso quem é rico. Só é vitorioso quem troca todo ano de carro novo. Tem que prestar atenção. Que tem muita gente aí trocando de carro novo todo ano, mas com dinheiro alheio. Dinheiro fruto da corrupção. Fique de olho. Assim não vale.
Nada contra quem pode mudar de carro todo ano. Se você está mudando de carro todo ano com o seu dinheiro, glória a Deus. Com o seu suor, com o seu trabalho, glória a Deus por isso. Parabéns. Agora, fazer isso com o dinheiro do povo, aí está tudo errado. Esse aí precisa se converter e se arrepender, para que sejam cancelados os seus pecados. Mas eu quero orar agora, porque há pessoas que estão me assistindo agora que gostariam de fazer uma decisão, de mudar de vida para poderem receber as bênçãos de Deus daqui e as bênçãos de Deus preparadas para a eternidade. Porque esta vida, meu amigo, um dia ela vai passar. Um dia eu vou passar, você vai passar, todos nós vamos passar. E aí, você está preparado para ter um encontro com Deus na eternidade? Aliás, só vai se encontrar com Deus na eternidade quem for salvo. Porque quem for condenado, quem não aceitar Jesus nesta vida, morre e vai direto para o inferno. E aí, aquele julgamento lá, aquela sentença é só para cumprir o que já foi profetizado. Mas quem for lá para o tribunal de Cristo, para o julgamento do trono branco, tribunal de Cristo é uma coisa e julgamento do trono branco é outra coisa. Tá? O tribunal de Cristo vai acontecer durante a grande tribulação, é outro assunto. Pastor, eu quero. Então, se você quer, meu amigo, o primeiro passo é aceitar a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão para Jesus, ele vai te perdoar. Você vai ter o seu nome registrado no livro da vida. Tem que continuar no mesmo propósito até o dia da vinda de Jesus. Faça isso. E você vai ter uma morada eterna no céu, conforme o que a Bíblia determina. Ore comigo agora. Paizinho, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, os amigos assistiram, ouviram, e agora eu quero te apresentar todas as pessoas que ouviram, que assistiram, que creram e que estão querendo tomar posse da salvação. Paizinho, por estas pessoas eu te peço em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e dá sabedoria para todas elas continuarem neste propósito, desta decisão, até que o Senhor volte para nos levar para o céu. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amigos, agora, como já é de praxe, nós vamos orar aqui por estes pedidos de oração que estão aqui na tacinha da bênção, na tacinha da vitória. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. O Senhor sabe os seus respectivos conteúdos. Aquelas pessoas que estão precisando de cura física, cura da alma, cura mental, cura emocional, que sejam agora curadas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Paizinho, eu te apresento as pessoas que estão oprimidas pelo diabo, pessoas que estão completamente dominadas pelos vícios. Pai, em nome de Jesus, que todas estas pessoas sejam libertas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pai, também te apresento todas as famílias cujos nomes estão aqui e todas as famílias que estão orando comigo agora. Pai, libera a bênção da vitória, seja qual for o caso, libera a bênção da vitória para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Você gostou do que viu e ouviu? Se você gostou, meu irmãozinho, compartilhe este vídeo com o maior número possível de amigos que você tem. Faça isso para a glória de Deus. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele somente seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.